Pode se assentar, por gentileza. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia. Muitas atividades, né? As atividades abençoadas. Você possa estar se enquadrando em alguma delas, porque vai ver, vai ser bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia aí, no livro de Ruth, no último dia 5, se eu não estou enganado a data, estivemos aqui, começamos a falar um pouquinho sobre essa história maravilhosa que o Senhor nos deu para que possamos aprender mais dele. Ruth, no capítulo 1, quem achou aí, diga amém. Eu dei bom dia, irmão, nem sei se eu dei bom dia, não, bom dia. Bom dia. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, bom dia, meu irmão, tudo bem? Glória a Deus, é bom estarmos na casa do Senhor, bom estarmos na casa do Senhor. Ruth capítulo 1, Ruth capítulo 1, quem achou aí, diga amém. Vamos ler o versículo 7, diz assim: saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Você pode curvar a sua cabeça, por favor? Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor disse quando estiver aqui na terra, as palavras que vos digo são espírito e vida. Há espírito e vida nessas palavras, Pai. E nesta manhã nós pedimos que em nome de Jesus, o espírito e a vida que há nesta palavra, encha o nosso coração, enche o coração de cada um. Pai, viemos a este lugar para cultuarmos ao Senhor juntos, para entregar o nosso culto racional, e cremos que o Senhor tem coisas maravilhosas para nós. Senhor, como o Senhor tem feito desde o momento em que iniciamos aqui, desde o momento em que começamos orando, abrindo esta reunião, este culto, meu Pai, e o Senhor tem mais para falar conosco. Senhor, então venha ao encontro dessa pessoa que precisa de uma resposta, que precisa de uma direção para a sua vida. Senhor, que os ouvidos surdos se abram, Pai, oh Deus, e que a Tua palavra não venha apenas às nossas emoções, ao nosso intelecto, mas que ela atinja o nosso espírito, que ela produza, Senhor, resultado pelo qual o Senhor está nesta manhã enviando a nós, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, põe a Tua palavra na minha boca. Tua palavra diz, abre a Tua boca e eu a encherei. Então enche, meu Deus, os meus lábios com a Tua palavra nesta manhã, porque é o que nós necessitamos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, queridos? Amém? Quem tomou café aí hoje? Vocês estão meio devagar, eu estou achando, hein? Queridos, nós começamos em semanas passadas, falando um pouquinho a respeito deste livro de Ruth, e nós falamos que esse livro ele se dá no tempo em que os juízes estavam julgando a terra. Falei, Josué havia morrido, Josué fez uma escolha, Josué sabia que aquele tempo o ciclo dele estava se fechando, ele escolhe servir a Deus, ele e a sua casa, trabalhar na sua casa, e começa um tempo onde Israel, aquele povo precisava fazer as suas decisões, e a Bíblia diz que chega um momento em que, em vez deles começarem a verdadeiramente buscar a Deus, reforçar a sua aliança, a Bíblia diz que cada um fazia o que achava melhor. Não havia liderança entre aquele povo, não havia alguém, não é
o assunto de hoje, né? Mas Moisés morre e preparam Josué para estar no seu lugar, mas hoje a gente não vai falar a respeito de Josué, mas todos nós temos falhas, problemas, dificuldades, mas nós percebemos que Josué, ele teve muitas vitórias, êxito em muitas áreas da sua vida, mas ele não preparou alguém para continuar na liderança daquele povo. Mas é um assunto para um outro momento. E a Bíblia diz que cada um fazia o que achava bem aos seus próprios olhos, e nós entramos num período mais triste talvez da história deste povo, que é o período de Juízes. Eles se desviavam do Senhor, fazendo o que não agradava a Deus, e por se distanciar de Deus, o inimigo vinha, e quando oprimia eles lembravam do Senhor, eles clamavam ao Senhor, e o Senhor ouvia a oração dele. Olha para a pessoa que está do teu lado, fala: não importa o que você está vivendo, não importa o buraco que você se meteu, se você clamar, Deus vai te ouvir. Aleluia. Se você se arrepender e buscar ao Senhor, Deus virá, Deus vai colocar as coisas no seu lugar de novo. E isso ia acontecendo, e no meio dessa situação onde eles faziam o que desagradava ao Senhor, o inimigo vinha, e eles se lembravam de Deus, clamavam a Deus, Deus vinha, trazia socorro. Acontece essa história no livro de Ruth. Alguns estudiosos creem que foi ali no período de Gideão, em que Gideão estava ali. Os midianitas vieram e desceram, e é interessante que esse momento que a Bíblia está narrando sobre a história desta família, uma família que amava a Deus, uma família que servia a Deus, mas que na sua caminhada fizeram escolhas. A Bíblia fala deste homem que nós lemos na semana passada, chamado Elimeleque. Nesse tempo de dificuldade, de luta, ele toma uma decisão. Havia fome naquela terra, como nós lemos aqui desde o versículo 1 já. Veio uma fome sobre aquela terra, um tempo de dificuldade daquela terra, e Elimeleque faz uma decisão. Ele diz: nós vamos sair deste lugar. Só que aquele lugar era um lugar que Deus havia plantado eles. Deus já havia tirado eles, e eles estavam caminhando, eles estavam indo para o lugar que Deus havia preparado para eles. Eles estavam começando a conquistar, eles estavam começando a romper, mas de repente ele toma uma decisão de sair daquilo que era um plano maravilhoso de Deus para ele, sem consultar ao Senhor. Nós somos servos de Deus, mas muitas vezes a gente toma algumas decisões, a gente deixa Deus de lado um pouquinho, e tomamos algumas decisões na nossa vida. E nós vemos nesse primeiro momento, como nós falamos semana passada, sobre a decisão deste homem. Ele toma a decisão de sair de Judá, de Belém de Judá, como nós falamos, a casa do pão, lugar onde espiritualmente fala de uma provisão de Deus, por um tempo de luta, por um tempo de dificuldade, por um tempo em que a escassez estava naquele lugar, mas ele não para pensar que aquilo não era a culpa de Deus, mas era o resultado da ação deles, de se desviarem da presença do Senhor, do caminho do Senhor, porque, meu irmão, Deus vai nos permitir passar por algumas situações para provar. A Bíblia fala lá, se eu não me engano, no Deuteronômio, que Deus permitiu que alguns passassem fome, tivessem dificuldade, para ver o que estava no coração de cada um de nós. Meu irmão, de vez em quando Deus permite que situações aconteçam na nossa vida, para que aquilo que está dentro de nós se manifeste. Aquilo que eu e você somos na verdade. Olha, nós podemos apresentar alguma coisa exteriormente, nós podemos desempenhar papéis, devemos fazê-lo em muitos lugares. A gente desempenha um papel aqui na igreja, outro papel lá onde nós trabalhamos, outro papel dentro da família. Nós precisamos aprender a separar essas coisas, mas muitas vezes aquele papel que desempenhamos em um determinado lugar não mostra aquilo que verdadeiramente somos. Mas entenda uma coisa: Deus vai permitir situações para que nós venhamos manifestar o que verdadeiramente está dentro de nós, o que verdadeiramente nós somos. Embora eles tenham feito o que desagradava a Deus, aquele homem que tem no seu nome, Elimeleque, que tem Deus é meu rei, ele toma uma atitude fora da vontade do rei.
Ele não consulta o rei, ele não se volta para o rei para saber o que era melhor. Então ele sai daquele lugar que Deus havia colocado ele, por causa do que estava acontecendo, por causa daquele tempo de dificuldade, de luta. E nem sempre, meu irmão, no tempo de luta, a porta que parece mais fácil, a saída mais fácil é melhor para nós. Nós precisamos aprender a consultar a Deus dia após dia. Ele sai porque coisas não estavam boas naquele lugar, e ele perde aquilo que é o mais importante. Eles perdem aquilo que é mais importante, perdem a sua vida. Elimeleque sai, e quando ele chega naquela terra, ele leva a sua família, ele faz escolhas, e nós devemos fazer como nós falamos semana passada, mas a escolha de Elimeleque não é a escolha que estava no coração de Deus, e ali ele traz um prejuízo grande para a sua família. Chegando naquela terra, aquele homem que tinha na sua cabeça o objetivo de ir e de voltar, ele não queria ir embora, ele não queria morar lá para sempre. O objetivo dele era ir, quando as coisas melhorassem, né? Talvez algum tempo ali, ele voltasse para aquele lugar. E muitas vezes eu e você somos assim. Nós falamos, não, Deus, só tem um pouquinho, Senhor. Eu vou sair aqui, vou deixar isso aqui, onde nós sabemos que foi Deus quem fez, foi Deus quem nos deu. E nós deixamos muitas vezes aquilo que é o melhor para a nossa vida, que é a vontade do Senhor. E começamos a tomar atitudes que vão trazer prejuízos, talvez irreparáveis para a nossa vida. Elimeleque tira a sua família dali, sem consultar o rei dele. E quando eles chegam ali naquela terra de Moabe, a Bíblia diz que ele morre naquele lugar. Agora sua esposa está sozinha ali com seus 2 filhos. A família tinha descido todo aquele lugar, e agora sua família está ali, aquela mulher está ali com os seus 2 filhos, e a Bíblia diz que vai passando ali o tempo, eles permaneceram quase 10 anos, como a Bíblia diz ali, foram para passar um tempo, mas as coisas não andaram da maneira que deveriam, e aqueles 2 moços, eles casam naquele lugar, seus filhos, né, chamado Malom e Quilion, que receberam nomes estranhos, mas para os hebreus o nome, ele tinha um peso, tinha uma importância muito grande, e nós olhamos e percebemos que realmente a situação não era boa, pelo nome que eles recebem. Malom fala daquele que é doente, daquele que tem uma condição de inválido. Quando nós ouvimos esses nomes, nós percebemos que a coisa não estava muito bem naquele tempo em que eles estavam vivendo ali. Quilion, aquele que falha, né? Aquele que aniquila. As coisas não estavam muito bem, mas lá naquela terra, quando parecia que as coisas iam melhorar, aqueles 2 moços ali, enquanto mulheres naquele lugar, se casam, começam a viver. Aquela mulher talvez pensou, não, agora as coisas vão dar uma melhorada aqui, né? Depois dessa perda tão dura do meu esposo. Mas a Bíblia diz que de repente aqueles 2 moços morrem lá também. A escolha de Elimeleque, feita fora da vontade do rei, trouxe um prejuízo terrível para dentro da sua casa. Mas diz a palavra de Deus que aquela mulher estando ali, ela ouve dizer que lá em Belém, do lugar onde ela não deveria ter saído, diga comigo, diga, em Belém, do lugar onde ela não deveria ter saído. Lá em Belém, ela ouve dizer, versículo 6 aqui, diz aqui, então se dispôs ela com as suas noras. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor, você pode dizer forte comigo, diga o Senhor, mais forte, diga o Senhor, nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Aquele lugar que outrora parecia não ser um lugar bom para estar, que parecia a melhor escolha era sair daquele lugar, ela lá longe agora, com as suas perdas, ela com seu coração amargurado, porque ela vai falar isso mais à frente no texto, ela ouve, não é que as coisas melhoraram por melhorar, não é que as coisas aconteceram pelo acaso, não, mas ela ouve que o Senhor visitou a sua casa. Aconteça o que acontecer, meu irmão,
passe o momento que passar, Deus sempre vai voltar à sua casa para restaurar as coisas. A Bíblia fala sobre a história do povo de Deus, e a Bíblia fala que Deus começa um projeto, e muitas vezes as pessoas começam a fazer o que é errado, se desviam, mas a Bíblia usa um termo, ela fala sobre remanescente. Deus sempre tem um remanescente, e daquele remanescente Deus continua a sua obra, continua a fazer, porque Deus tem um plano, e ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: a melhor coisa que você tem a fazer na sua vida é estar dentro dos planos de Deus. Fala, porque os planos de Deus jamais serão frustrados. Os meus planos vão ser frustrados, os planos das pessoas que eu amo serão frustrados, mas o de Deus jamais será frustrado. Em Jeremias diz que Deus tem um plano para a nossa vida. Em Jeremias 29:11 ele diz que esses planos são planos de paz, para nos dar uma esperança em um futuro. Tem uma versão que diz: para vos dar o fim que esperais. Eu nunca vi uma pessoa normal esperar um fim triste, né? Não, ela sempre tem um fim. Ela pensa que eu vou chegar, eu vou ser, eu vou conquistar, eu vou estar, eu vou melhorar. Isso. Ele diz para vos dar o fim que vocês esperam. Mas diz a palavra de Deus que estando lá em Moabe, Noemi ouve, Deus visitou aquele lugar que era um lugar de tristeza em algum momento por causa de coisas, aquele lugar onde estava um tempo de fome, não porque Deus queria que o seu povo estivesse numa situação ruim, mas porque eles se desviaram do Senhor, mas porque eles se distanciaram do Senhor, e naquela oportunidade Deus começa a trazer à tona o que está no coração de cada um deles. Olhe para mim, eu vou repetir, meu irmão. Tempos de dificuldade manifestam quem eu e você realmente somos. Nós muitas vezes dizemos: olha pastor, quantas vezes eu ouço isso? Às vezes a gente vai orar, qualquer pessoa fala: não pastor, mas eu tenho muita fé, eu sou uma pessoa de muita fé. Meu irmão, esse tempo de dificuldade está manifestando essa fé que você diz que tem. Esse tempo de dificuldade está manifestando quem você realmente é. E não adianta, meu irmão, uma hora nós seremos provados naquilo que falamos. Uma hora seremos provados. Elimeleque, que está no seu nome: Deus é o meu rei. Agora não passa na prova, não resiste à prova. Sai da vontade, manifesta o que está, embora fosse uma pessoa de Deus, uma família de Deus. E agora, Noemi ouve: o Senhor visitou. A notícia chega lá, aquele lugar que é a casa do pão, o doador do pão, o provedor do pão, voltou a abençoar aquele lugar. E ela então, ao ouvir, ela não perde tempo. Embora fraca, embora houvesse um caminho de volta, embora ela tivesse que pegar ali a estrada, e não era igual hoje, você que quer ir embora, você mora no estado, no outro você vai ali, paga uma passagem de ônibus, compra, ou você pega ali um avião, ou você, sei lá, às vezes é mais perto, você consegue pegar ali a sua mudança, pede ajuda a uma galera ali, faz a mudança rapidinho, chega lá no lugar. Não, as estradas eram difíceis de se andar, mas ela tem uma decisão. Ela diz: eu vou voltar. Ela se levanta, e a Bíblia diz que quando ela tem isso no seu coração, de se levantar, ela toma ali, as suas noras se levantam e vão com ela. Havia ali aquela mulher de Deus, embora estivesse num momento ali, passando por um momento de crises terríveis na sua vida, ela ouve a boa notícia de Deus, e ela tem aquela decisão de voltar para a vontade de Deus. Quando nós tomamos a decisão de voltar para aquilo que Deus inicialmente começou na nossa vida, nós teremos muitas dificuldades para isso. Mas no momento que nós nos dispomos a isso, Deus vai começar um tempo de restauração e de restituição na nossa vida. Olha para a pessoa que está do teu lado, fala: tomar a decisão de voltar para a vontade de Deus é saber que um tempo de restituição vai começar em nós, em nome de Jesus.
Aquela mulher se levanta, aquela mulher se dispõe, aquela mulher diz: Deus visitou a minha terra, eu vou voltar para lá. E quando ela se levanta para fazer isso, as suas noras dizem com ela: eu vou contigo. Às vezes as pessoas contam tanta piada de sogra, de nora, né, e tudo mais, mas Noemi vai no caminho contrário, porque aquelas moças, embora sendo moabitas, tendo outros deuses, Noemi passando por tudo o que passou, Noemi mesmo tendo seu coração entristecido dia a dia pelos acontecimentos, fora da vontade de Deus, mas ela não deixava de falar a respeito daquele Deus, ela não deixava de manifestar a sua fé em muitos momentos, e aquela palavra, aquela fé, aquela maneira de Noemi ser, ela começou a, vou usar o termo aqui, contagiar as suas noras, ao ponto de que quando aquela mulher, que não tinha mais nada para oferecer, aquelas moças disse: eu vou voltar para a minha terra, elas disseram: eu vou com você. Você não tem nada para me oferecer, Noemi, mas mais do que o que você possa me dar, o que você é, fez a diferença na nossa vida. Eu não sei a amargura que você está vivendo, eu não sei a tristeza que você está vivendo, eu não sei o momento terrível que você está vivendo. Não deixe de ser alguém que ama a Deus, que fala de Deus e que manifesta as coisas de Deus. Pastor, não sei o que está acontecendo na minha vida. Bem-vindo ao time. Muitas vezes a gente não sabe mesmo, mas a gente sabe que se nós mantemos a nossa confiança no Senhor, a Bíblia diz que todas as coisas vão passar, menos a palavra de Deus. A única coisa que não passa é a palavra. Você pode olhar para o teu irmão, como um profeta fala com ele, fala assim: tudo vai passar, meu irmão, mas a palavra de Deus não passará. Agora olha para o outro irmão e fala: apegue-se à palavra de Deus, meu irmão. Ah, mas assim parece que você nem está em jejum hoje, é? Olha para o irmão como profeta, olhar de profeta, aquele olho de profeta, olha para ele e diga assim: apegue-se à palavra de Deus, meu irmão. Aleluia! Não, dá um aleluia para ele, assim, a gente que, né, pentecostal, olha para ele como pentecostal mesmo, fala: apegue-se à palavra de Deus. Aí fala para ele: aleluia! Sabe, Noemi estava em frangalhos, mas ela sabia que Deus era um Deus de amor, um Deus misericordioso. Aquelas moças que serviam ali a Deus, os moabitas, que passavam por até questão de crianças, né, de sacrificar, de tantas coisas ruins, houve que o Deus de Noemi, ainda que ela estivesse passando por todas aquelas coisas, com certeza Noemi falava: não, nosso Deus é um Deus bom, o nosso Deus é um Deus que, se você perder as suas coisas, lá na frente isso deve ser restituído a você. Como restituir? Não, é tudo para mim. Não, não é assim que funciona. E ela falava a respeito de um Deus que era muito diferente daquele Deus dos moabitas. Aquela maneira de Noemi ser, falar, Noemi significa agradável. Ela conquistou aquelas moças, ao ponto de Noemi não tinha nada para dar a elas, mas aquelas moças falaram: eu quero a sua companhia. Elas se levantam e saem então. E a Bíblia diz aqui, versículo 7, saiu pois ela com as suas duas noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhe Noemi: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O relacionamento era bom, pastor Maestro. Ali no quintal não tinha aquela, né, não, eles, toda família tem problema, mas eles se resolviam. Noemi sempre dava um jeito de falar para uma nora e a outra: não, ninguém é mais amado, todo mundo é amado de jeito igual, e conseguia. É difícil, né? Mas conseguia. E Noemi fala: olha, volte, vocês foram pessoas maravilhosas, vocês são pessoas maravilhosas. Eu não tenho mais, eu vou continuar o texto aqui. O Senhor vos dê que sejam felizes em casa de seu marido. E beijou-as, elas porém choraram em alta voz. Eu quero dizer para vocês, elas já tinham saído, elas já estavam no caminho. E Noemi parou e falou: não é justo eu fazer isso com essas moças. Eu não tenho mais nada, eu estou velha.
a minha vida já acabou, eu não tenho mais o que sonhar para frente. Quantas vezes eu e você pensamos dessa maneira? Mas é tão maravilhoso as coisas com Deus, é que quando nós pensamos desta maneira, Deus, Ele sempre vem e diz: eu sou o Deus que faz nova todas as coisas. Eu sou o Deus que pega um homem com 40 anos e 45 anos depois, ele está com a mesma força, com o mesmo vigor, dizendo: me dá um exército, porque eu vou subir um monte e eu vou conquistar a terra, Josué, porque você lembra que Moisés falou? E eu estou tão forte como eu estava 45 anos atrás. Me dá um exército que eu vou subir, eu vou conquistar. E conquistou. Mas Noemi estava amargurada. Diga comigo, diga amargurado. A Bíblia diz: não permita que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Quando amargurados estamos, nós ficamos perturbados. Noemi olha para aquelas moças e diz: não é justo fazer isso com essas moças que foram uma bênção na minha vida, que foram discípulas maravilhosas. E ela diz para ela: volte para a terra de vocês. Porque Noemi não está voltando milionária, rica, ela está velha, ela não tem esperança mais de receber nada, ela não pode mais casar com alguém para ter as suas coisas de volta. Isso na mentalidade de Noemi. Mas na mentalidade de Deus, Deus estava preparando coisas que não subiram ao coração, não entraram na mente de ninguém. Olha para a pessoa que está do teu lado, fala: Deus está preparando coisas para você, que não subiu à mente de ninguém. Fala que ninguém sentiu no coração. Diga: Deus vai te surpreender. Obedeça a Deus e Ele vai te surpreender. O caminho de obediência, o caminho de volta que Noemi estava trilhando, estava pavimentando o caminho da bênção de Deus, porque a palavra de Deus diz: se vocês obedecerem, estas bênçãos virão, elas correrão atrás de ti e elas te alcançarão. Fala comigo: a minha obediência vai fazer a bênção correr atrás de mim, e não apenas correr, elas vão me alcançar. Vai me alcançar. Vai me alcançar em nome de Jesus. Elas estão correndo meio devagar, mas elas vão adquirir velocidade. Elas vão. Noemi falou: minha filha, volte para a casa de vocês. Eu não tenho mais o que dar para vocês. Elas se abraçaram, elas choraram ali, e elas ali se emocionaram muito. E diz a palavra, versículo 10, e lhe disseram: não, nós iremos contigo ao teu povo, Noemi. Nós estaremos com você, Noemi. O coração estava pegado. E diz a palavra de Deus continuando: porém Noemi disse: voltai, filhas minhas, porque iris comigo? Não tenho ainda no meu ventre filhos para que vos sejam por marido, não é? A lei, ela falava isso, né, de ter um outro filho. O filho, quando um morria, o outro vinha do levirato, né, para sustentar descendência. Eu vou falar um pouquinho disso um pouco lá para frente, porque eu vou falar sobre umas questões aqui, sobre a cristologia dentro do livro de Ruth. Mas ela disse: olha, não tem mais esperança. Não tem mais esperança, gente. Vocês vão perder a juventude de vocês. Voltem para o povo de vocês, voltem para a família de vocês. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Quando nós falamos das coisas de Deus, quando nós trazemos a expressão da vontade do Deus que nós servimos, vai acontecer coisa dentro de pessoas que ninguém mais vai poder desfazer. Ninguém mais vai poder desfazer. O que tinha acontecido dentro de Ruth era algo que ninguém mais ia poder desfazer. Diz a palavra do Senhor, ela disse: voltem, eu não tenho mais como gerar, tornai minhas filhas, verso 12, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido, e ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, ou houvesse filho, esperá-lo-ios até que viessem a ser grandes, abster-vos-iam de tomar os maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor ter descarregado sobre mim a sua mão. Noemi tinha uma teologia um pouco distorcida. Ela sabia que tudo estava no controle de Deus, mas ela achava que Deus
é que estava amargurando o coração dela, arrebentando com a vida dela. O que ela estava vivendo era o resultado de uma escolha. Meu irmão, eu e você podemos fazer as escolhas, mas eu e você não podemos determinar as consequências. Porque as escolhas que nós fazemos trarão consequências e nós vamos vivê-las. A escolha de Elimeleque trouxe consequências e eles estavam vivendo o fruto daquilo ali. Mas diga comigo, Deus é especialista em consertar as coisas. Se Deus me der a oportunidade de continuar, quando nós falarmos no capítulo 2, nós vamos falar um pouco sobre isso. Hoje em dia as coisas estão assim, quebrou, joga fora. Mas o reino de Deus não tem lata de lixo, irmão. Olhe para mim, em nome de Jesus, reino de Deus, o céu não tem lata de lixo. A Bíblia diz que o oleiro estava ali, mexendo no vaso, ali trabalhando ele, apertando aqui, modelando ele do jeito que ele queria, e de repente o vaso se quebra na mão dele. E a Bíblia diz que ele pega o vaso e joga fora, não é isso, irmãos? Não, ele torna a pegar o barro, coloca de novo ali, e começa a refazer do jeito que ele quer. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Olha para o irmão que está do teu lado e fala: você não está entendendo o que está acontecendo, mas Deus está modelando você do jeito que Ele quer. Amém ou não, querido? Noemi me disse: volta, eu não tenho mais nada, ainda que eu casasse. Olha, eu estou dizendo para vocês, toda a situação é impossível. Mas como disse o pastor lá, né? Até o CD, né? É impossível, mas Deus pode. 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 Olha para o irmão que está do teu lado e fala: meu irmão, é impossível, meu irmão. Fala para ele: mas Deus pode. Mas Deus pode. O impossível aos homens é possível para Deus. É possível para Deus. Porém ela diz: tornai, volte, o Senhor tem tornado o meu coração amargo. Não, Noemi, Deus está no controle de todas as coisas, sim, mas Deus deu a liberdade de nós fazermos escolhas. Deus, Ele está dizendo para nós, Deuteronômio, Ele diz: olha, ande por esse caminho, se obedecer e tal, essas bênçãos virão. Mas se não obedecer, o que vai vir é outro resultado. Embora eles fossem de Deus, a escolha de Elimeleque trouxe aqueles resultados. Perderam o que era essencial na vida deles. Mas a Bíblia diz: há esperança para a árvore que ainda cortada, as águas vêm, o cheiro das águas, elas vão brotar novamente. Ah, meu irmão, não saia da onde as águas de Deus vão passar. Pastor, mas está seco, mas vai chegar o tempo das chuvas e elas vão voltar. Deus jamais abandona, Deus jamais deixa, ainda que a casa do pão parecia que era algo que, uma irrealidade, haveria um momento em que Deus iria voltar, porque alguém iria se levantar e iria clamar a Ele. Alguém iria clamar ao Senhor. Alguém vai se levantar, Deus vai mexer no coração de alguém. Esse alguém vai se levantar. E o pão vai voltar, a água vai voltar, a chuva vai voltar a cair sobre a terra, ela vai regar novamente, e aquilo que parecia estar morto, vai reviver, vai florescer, vai crescer, e vai frutificar para a glória de Deus. Ah, meu irmão, então diz aqui a palavra de Deus: então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Diga após mim, diga: porém Ruth se apegou a ela. As duas foram tocadas. A Bíblia fala sobre, Jesus fala sobre tipos de solo, onde a semente cai, onde a palavra cai. Cada um se comporta de uma maneira. Olha, Orfa havia sido tocada, Orfa havia sido transformada, mas ela foi até um ponto. Mas o que aconteceu dentro de Ruth foi uma obra sobrenatural do Espírito.
Ruth havia sido transformada por ouvir aquilo que Noemi havia falado a respeito do seu Deus. Elas se abraçam, elas se beijam. Orfa faz ali uma leitura da sua situação. Orfa olha para sua sogra e diz: eu te amo, mas não é que você tem razão, é isso mesmo. E ela vai e faz a sua escolha, ela volta para sua terra. Mas a Bíblia diz que Ruth se apega a Noemi. E diz a palavra do Senhor aqui: disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Tu também volta após tua cunhada. Verso 16: disse porém Ruth: não me inste para que te deixe e me obrigues a não te seguir. Ela estava dizendo: Noemi, você não sabe o que aconteceu dentro de mim. Meu irmão, abra a tua boca, fale, seja um profeta de Deus. Não importa o que você está vivendo, abra a tua boca, seja alguém que fala das coisas de Deus, porque coisas vão acontecer ao seu redor. Noemi estava daquela maneira, mas o que Ruth está dizendo, ela está dizendo para Noemi: você não sabe o que aconteceu aqui dentro, Noemi. Você não sabe o que aconteceu dentro de mim. Não me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que você for, eu irei também. Onde quer que você pousar, eu pousarei também. O teu povo é o meu povo. Mas acima de todas essas coisas, Ele entrou dentro de mim. Ele transformou a minha vida por dentro. O teu Deus é o meu Deus, Noemi. Sabe, a tua amargura não conseguiu embaçar a visão que eu tenho do Deus que você tem. O teu momento de dificuldade não conseguiu embaçar a visão do Deus que você tem. Porque aquilo que você é, a tua vida, aquilo que você verdadeiramente é, manifestou que o teu Deus é um Deus inigualável. É um Deus de amor, é um Deus de graça. Eu quero esse Deus e eu vou com você aonde você for. Eu quero aprender desse Deus. Talvez você não tenha algo humano para me dar, mas você tem algo que vai durar para a vida eterna, para sempre, para a eternidade. Eu e você temos algo que talvez não seja algo que as pessoas pensam que precisem, mas são algo que elas verdadeiramente precisam. O que Ruth está dizendo é: você me deu algo que vai durar para a eternidade. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: você tem algo que vai durar para a eternidade. Aleluia. Ah, meu irmão, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Você não sabe o que aconteceu aqui dentro. Você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe o que foi transformado dentro de mim. Olha, se não for a morte que me separar de ti, faça-me o Senhor o que lhe aprouver. Versículo 18. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até chegar a Belém. Sucedeu que ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Não é esta a agradável? Não é essa aquela mulher que habitou entre nós? Olha que ela é uma bênção, uma pessoa maravilhosa. Tem aquela pessoa que você gosta de estar perto dela por estar, né? Você gosta, é agradável a pessoa, né? As pessoas, Noemi sim, ela voltou. Ela está aí. Só que Noemi não voltou rica. Noemi não voltou com tudo que ela tinha. Noemi voltou ali no seu coração, entendendo que ela tinha perdido tudo. Voltou pobre. Voltou numa situação terrível. Mas voltou para debaixo da obediência de Deus. Vou repetir. Quando nós voltamos para debaixo da obediência de Deus, Deus começa a pavimentar um caminho de restituição para a nossa vida novamente. Ela achava que estava tudo perdido, mas Deus estava dizendo: como eu falei na semana passada, usando o termo lá, eu sou um Deus de novos começos, como o pessoal está falando aí, né? Que é a palavra aí, a frase do dia. Eu sou um Deus que pega aquilo que está destruído e reconstrua.
Eu sou um Deus tão extraordinário que ainda que esteja morto, eu torno a trazer a vida. Noemi estava ali, eles começaram a dizer, é Noemi, é Noemi, é Noemi, ela voltou, ela está aqui. Mas diz a palavra, porém ela dizia, não me chameis Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Quero falar uma coisa para você, meu irmão, é muito fácil andar com Noemi. Noemi é agradável, difícil é andar com Mara. Mas aquele que é de Deus, aquele que realmente está entendendo as coisas de Deus, ele vai andar com Noemi. Mas quando o tempo de Mara chegar, ele vai dizer, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. O teu Deus é o meu Deus, o teu Deus é o meu Deus. Onde você deitar, eu vou deitar. Para onde você for, eu vou. Eu não sou apenas o Deus de Noemi, eu sou o Deus de Mara também. E Deus vai colocar pessoas que não são apenas pessoas que vão andar conosco enquanto somos Noemi. Mas no dia que a amargura chegar, ele vai dizer, segura na minha mão, irmão, vou com você, vou andar mais uma milha, porque eu sei que Deus vai te dar vitória, e eu vou participar dela em nome de Jesus. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, vou estar com você, meu irmão, porque eu sei que Deus vai te dar vitória, e eu vou andar junto com você em nome de Jesus. Aleluia. Estou terminando, irmão. Ela diz, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois me chamareis Noemi, vista que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Era uma mulher de Deus, mas tinha uma visão errada. Às vezes nós somos assim. Queridos, nós estamos aqui hoje. E quantas vezes, por isso que eu e você precisamos orar e ler a palavra. Porque quantas vezes nós temos um pensamento, um sentimento, uma maneira de pensar, e nós atribuímos as coisas a Deus. Quantas vezes eu e você falamos, Deus, por que o Senhor fez? Por que o Senhor fez? Por que o Senhor fez? Deus, e Deus só falou, não, eu permiti, mas quem fez foi você. E eu te amo tanto que era para você ter caído no buraco e ser acabado. Mas eu te sustentei, eu te cerquei, eu estive com você, eu jamais te abandonei. Você não estava me vendo, mas eu estava lá. Você estava tão preocupado com as coisas que você não estava me ouvindo, mas eu estava lá. Eu estava lá. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, eu tenho uma palavra de Deus para você. Fala para ela. Fala, você não estava me vendo. Fala, você não estava me ouvindo, mas eu estava lá. Eu estava lá. Eu estava lá. Quem vai dar uma glória a Deus aí? Aleluia. 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 O Senhor falou, vou terminar. Tiago até tirou o relógio lá para me ajudar, para me dar mais tempo. Mas quantas vezes o diabo falou, olha, Jó só te serve porque também, Senhor, olha o que o Senhor fez com ele. E Deus foi permitindo algumas coisas, assim, num degrau que ele fizesse. Mas ele falou, você vai até aqui. Ainda que o inimigo estivesse tocando em coisas de Jó, e até na sua vida, sem poder tirá-la, porque Deus deu um limite, Deus estava lá. Ele colocou só para eu ver que está na minha hora de acabar. Eu vou acabar aqui, eu vou acabar aqui. Ela diz, ditosa eu parti. Sabe por quê? Ainda, pastor Maestro, que houvesse um tempo de fome, de dificuldade, quando você permanece no lugar que Deus te colocou. O inimigo não vai roubar coisas preciosas de você. Não abra mão. Diga, Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu vou permanecer fiel até o fim. Aquele que for fiel até o fim vai receber a coroa. E eu creio que o Senhor vai me honrar. Eu creio que eu vou gerar o Manassés e o Efraim. Eu creio que na terra da minha aflição o Senhor vai me fazer prosperar. Ditosa eu parti, mas o Senhor me fez voltar dessa maneira, pobre. Por que me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita. Diga comigo, diga a Moabita. E chegaram a Belém, diga comigo, chegaram a Belém. No princípio da cega da cevada. Fale comigo, diga, no princípio da cega
da cevada. Chegou Noemi a Belém. O tempo da tristeza está chegando ao fim. Alguém já disse que o dia começa no período mais escuro da noite, mas já é um novo dia. Já é um novo dia. Noemi disse: eu vou voltar para o lugar onde eu não deveria ter saído. É claro, estou parafraseando, né, irmãos? Estou voltando. Deus visitou, Deus está lá, Deus continua lá. Eu achei que Deus tinha ido embora, mas quem foi embora foi eu. Eu não discerni o momento, eu não discerni o tempo, mas Deus voltou do lugar aonde Ele decidiu que estaria. Então eu vou voltar. No momento em que Noemi tem essa decisão, este tempo de restauração começa. Ela chega no tempo do início. Porque há uma colheita de Deus preparada para aqueles que se voltam para Ele. Há uma colheita de Deus para aqueles que se arrependem. Há uma colheita de Deus para aqueles que decidem ouvir as boas novas de Deus. Eu estou pregando a palavra do Senhor aqui e muitas boas novas de Deus foram liberadas. Há uma colheita de Deus para aquele que ouve e diz: o Senhor visitou o seu povo. O Senhor visitou o seu povo. Ela chega naquele tempo em que Deus vai começar uma transformação. Chegou pobre, chegou sem perspectiva, sem filhos, sem aquela lei que ela achava que ela conseguiria, porque ela já estava velha, mas voltou para o centro da vontade de Deus. É impossível, mas Deus pode. Você não está vendo, mas Deus está preparando um caminho de milagres para a sua vida. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós estivemos aqui na semana do sobrenatural de Deus. Semana do sobrenatural. Orando, e estamos chegando nesse final hoje. E o que Deus começou a fazer na vida de Noemi é algo sobrenatural. Olhe para mim, por favor. Ainda havia amargura no coração de Noemi, mas Deus já começou uma obra de restauração, de vida, de alegria, de paz. Talvez você passou essa semana nessa campanha e ainda tem alguma coisa aí no teu coração. Mas eu quero dizer para você, Deus já começou o tempo de mudança, de transformação, de restituição na sua vida em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, no nome de Jesus, o teu povo veio a este lugar nesta manhã. Pai, as escolhas de Elimeleque trouxeram perdas, trouxeram, meu Deus, situações tão terríveis da vida desta família. Coisas, ó Pai, que trouxeram amargura, meu Pai, ao coração daquela mulher chamada Noemi. Que tinha no seu nome agradável, mas agora ela diz: não, eu sou alguém amargurada. Mas naquele momento em que ela decide, meu Deus, ouvir a tua voz, e ela decide voltar para onde a tua palavra flui, para onde a tua verdade flui, o Senhor começa um novo ciclo na vida dela. Senhor, e nesta manhã nós viemos a este lugar de oração, a esta casa de oração, meu Pai, e nós cremos que o Senhor está começando um novo ciclo na vida daquele, meu Deus, que ao ouvir a tua voz nesta manhã, que ao ouvir a tua palavra nesta manhã, está fazendo, Senhor, a decisão de se voltar para ti. Então, Pai, no nome de Jesus Cristo nós oramos agora. Pai, no nome de Jesus agora, que o teu filho, a tua filha, Senhor, não perca a fé, a esperança. Deus, em nome de Jesus, que a situação atual dela não deixe ela perder a fé, que ainda que ela ore e diga: pastor, mas ainda está doendo, ainda há amargura, ainda há medo, ela possa crer que Deus já está começando algo novo, que Deus já está movendo algo novo, Pai, porque era isso que estava acontecendo na vida daquela mulher, Noemi, meu Deus. Ela chegou à sua terra
ainda que as pessoas, ainda que ela não se visse desta maneira, as pessoas disseram: é Noemi, é Noemi, é Noemi. Oh Deus, em nome de Jesus, ainda que muitos dos teus filhos desta manhã não estejam conseguindo ver, Senhor, a palavra de bênção, a palavra daquilo que realmente somos, não vai cair por terra, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Levanta suas mãos, levanta suas mãos, levanta suas mãos, aleluia. Nunca houve noite